segunda porção do dia. Vou fazer a leitura em João, no capítulo 3, versículo 9 ao 31. Nós vamos falar acerca de um homem, uma autoridade religiosa, que estava ali conversando com Jesus, e Jesus estava dando instruções a ele. Ele veio à noite, às escondidas, para conversar com Jesus. Esse homem se chamava Nicodemos. Nicodemos, o significado do nome dele é vitorioso sobre o povo, porque ele era cobrador de impostos, fariseu, membro do Sinédrio, e ali ele cobrava os impostos. Ele fez a visita a Jesus nessa época aí, à noite, mas ele defendeu Jesus contra os principais sacerdotes. Ele ajudou José de Arimateia a retirar o corpo de Jesus da cruz do Calvário e também a sepultá-lo. Ele era provavelmente contador. Da época, devia ser entendido das artes da matemática. Aí começa aí, né, Jesus, ele conversando com Jesus. E ele falou: mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Então ele já sabia disso, que Deus havia enviado Jesus para ensinar a todas as pessoas daquela época. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. E Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isso, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Ou seja, não nascer de cima, não nascer do alto. Então, nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne. Então, o que nasce do pai e da mãe, humanos, da natureza humana, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Então você é professor e você não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos.
E mesmo assim, vocês não querem crer em mim. Se vocês não creem em mim, nem quando falo sobre coisas como estas, que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar das coisas celestes ou das coisas do céu? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Ele estava falando de si mesmo. E como Moisés, no deserto, levantou uma estaca, uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho de Deus. A sentença deles está baseada neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir à luz, a fim de que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o homem, quando ele peca, ele tem medo de vir para Jesus, porque Jesus, ele é a luz. E ele vai revelar os pecados desse homem, e ele fica com medo. E aqui o Senhor está falando acerca do verdadeiro arrependimento e do batismo, a necessidade do homem descer as águas e nascer de novo. Então, quando o homem desce as águas, que ele batiza, então o velho homem ficou lá embaixo das águas e surge então um novo homem com verdadeiro arrependimento no coração. Deixou o mau caminho e agora então vai seguir um novo caminho com Cristo Jesus. Jesus continuou a caminhar. E aonde Jesus ia, ele era muito conhecido. E ele era seguido pelas pessoas que estavam enfermas, doentes, os pobres, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, os que eram perseguidos. João capítulo 4 fala assim: quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos,
deixou a Judeia e voltou novamente para a Galileia. No caminho, ele teve que passar por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço chamado Jacó. Era mais ou menos meio-dia, por essas horas mais ou menos, quando Jesus, cansado da longa viagem, da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Ele estava sozinho naquela hora, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eram considerados raça, povo impuro, misturado. Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria e lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar a água, disse ela. E este é um poço muito fundo. De onde tiraria esta água viva? Então aquela mulher falou: como? Se o Senhor não tem de como tirar a água do fundo do poço. Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer uma água melhor do que esta, que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água. Jesus estava falando da água física, essa que eu e você bebemos. Que você bebe, mas logo, logo você vai estar com sede. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele está falando da água do céu. Da água que flui do trono de Deus. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por favor, Senhor, disse a mulher, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar água. Jesus se voltou para a mulher e falou assim: vá buscar o seu marido. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Isso é verdade, que você não tem marido, falou Jesus. Pois você já teve 5 maridos, e o homem com o qual está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Senhor, disse a mulher, percebo que o Senhor é um profeta. Mas me diga uma coisa.
Porque vocês, os judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui neste monte, onde os nossos antepassados a adoraram. Ela estava ali no monte de Gerizim. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito. E é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram seus discípulos. Eles ficaram surpresos, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de ele estar conversando com ela. Nisso, a mulher deixou o cântaro ao lado do poço. Voltou à aldeia e disse a todo mundo: venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz nesta vida. Será que este não pode ser o Cristo, o Messias? Então o povo veio da cidade, correndo para ver Jesus. Essa mulher se tornou a maior evangelista de todos os tempos. E está aqui registrado, está aí na sua Bíblia, registrado. A maior evangelista, a maior missionária de todos os tempos. Em João, capítulo 12, no versículo 26 em diante, Jesus diz assim: se alguém quer vir me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Agora minha alma está muito perturbada, eu estou aflito. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir. Não. Essa é a razão pela qual eu vim. Ó Pai, glorifique e honre o seu nome. Aqui Jesus estava falando que estava próximo a ele ser crucificado. Ele sabia o que iria acontecer.
E ele disse: por seu espírito estar perturbado. Ele fez essa breve oração. Mas ele falou: não, Senhor, não faz a vontade do meu coração. Faz a tua vontade. Glorifica o teu nome. Que o seu nome seja honrado. Deus abençoe. Então, uma voz falou do céu, dizendo: eu já o glorifiquei e o farei outra vez. Quando a multidão ouviu a voz, alguns deles pensaram que era de trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. E quando eu for levantado, isto é, colocado na cruz, atrairei todo mundo para mim. Ele disse isso para dar a entender como ele ia morrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo, o Messias, vai viver para sempre. Como é que o Senhor pode dizer: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreenda. Porque quem anda nas trevas não consegue achar o caminho. Creiam na luz, enquanto é tempo. Assim vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Mas, apesar de todos os milagres que Jesus havia feito, não creram nele. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito lá no Antigo Testamento. A quem foi revelado o braço do Senhor? Essa passagem se encontra em Isaías, no capítulo 53, no versículo 1. A quem foi revelado o braço do Senhor? Porém, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, cegou seus olhos, endureceu o seu coração, para que não possam ver com os olhos, nem entender com o coração, nem voltar-se para mim, ou se converter, para que eu os cure. Isaías se referiu a Jesus quando fez essa predição, porque teve uma visão da glória dele e profetizou acerca dele. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos creram nele, mas não declaravam isso a ninguém,
porque tinham medo de serem expulsos das sinagogas, das igrejas, pelos fariseus. Pois eles preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Eles queriam a glória para eles. Jesus disse às multidões em alta voz: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Pois quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como uma luz para brilhar nesse mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça na escuridão. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele? Pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem será julgado no dia do juízo, pelas verdades que eu tenho falado, porque estas não são minhas próprias ideias. Pelo contrário, o Pai que me enviou me disse que eu deveria falar a vocês. E eu sei que os ensinos dele conduzem à vida eterna. Por isso, tudo o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Deus, ele enviou seu filho Jesus para nos ensinar o Evangelho, a palavra dele que está na Bíblia. Precisamos seguir aquilo que Jesus nos orienta. Palavras de Jesus. Que Deus vos abençoe.